Orando então, Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer nesta noite por esta rica oportunidade que estamos mais uma vez estudando a tua palavra, Senhor, trabalhando com esta matéria de grande importância, matéria que nos ajuda a entender, a interpretar e a transmitir a mensagem da tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada aluno, de cada aluna que tem se dedicado, se esforçado, que tem se esmerado, tem colocado suor, sacrifício, muita dedicação. E eu quero louvar-te pela vida de cada um deles. Espírito Santo, se conosco, abrindo as mentes, os corações, ajudando-me a mim na transmissão desta matéria, dando-nos a graça necessária. A honra e a glória pertencem a ti, seremos vencedores, seremos conquistadores no maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Muito obrigado. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, dá-nos da tua graça. A ti oramos, entregando esta aula aos teus cuidados, desde já, agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Está chegando o nosso irmão Fernando Cunha. Maravilha. Muito bem. Perfeito. Boa noite a todos os que já estão conectados conosco, a paz do Senhor. Estamos aqui pela Amém. graça e bondade de Deus na nossa quarta aula desta matéria de homilética 1. Esta é a quarta aula da nossa matéria de homilética 1, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 9 de julho de 2024, repetindo quarta aula da nossa matéria de introdução homilética, ou também conhecido como homilética 1, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 9 de julho de 2024. Irmão Fernando Cunha, seja bem-vindo. Pai do Senhor, saudade. Mas o povo hoje está gostando de verde, né? Pastor Anderson Verde, irmão Fernando Verde. O povo hoje está. Alguns estão meio divididos, né? Irmão Ailson está com o sangue carmesim ali, né? Eu também, o irmão Gil, né? O povo gosta de verde e de vermelho, né? Se eu fosse italiano, ia dizer que eram as cores da bandeira da Itália, mas não é não. São pequenas coincidências. Meus irmãos, desculpe, vocês viram que eu ali no grupo eu fiz hoje quase, não há muito tempo atrás, eu fiz a postagem, como já havia me comprometido, coloquei a postagem a limpo dos sermões temáticos que nós já fizemos juntos. Alguém já observou isso lá no grupo? Eu postei, tá? Os sermões temáticos a limpo. Então, todos os sermões que nós vamos aqui fazendo, eu estarei colocando a limpo, né, para facilitar não apenas a visualização, mas também para vocês salvarem e até mesmo os que quiserem, não é obrigado, né, mas os que quiserem podem até mesmo imprimi-los, para ficar, de uma certa forma, um pouquinho melhor para a facilitação. Meus irmãos, vamos então hoje iniciarmos a série de sermões textuais, né? Temos ainda, contando com hoje, né? Aliás, não contando com a aula de hoje, temos ainda mais 3 aulas, ou seja, todas as aulas do mês de julho ainda estaremos dentro desta matéria de homilética. E hoje estaremos iniciando o primeiro sermão textual, né? Também serão 4, a mesma coisa serão os sermões expositivos, sempre 4 de cada um, então teremos um total de 12 sermões, 4 do temático, 4 do textual e 4 do expositivo. Bom, demos um pontapé inicial na aula passada, né? Começamos com o textual analítico, é o único textual analítico que nós vamos trabalhar, ou seja, é um textual com aparência de expositivo, porque ele é um pouquinho extenso, um pouquinho grande. A prova disso é a quantidade de versículos, né? Lucas 19, 1 a 10. Lembram-se que nós, ao terminarmos a aula passada, eu dei algumas dicas importantes para vocês analisarem, buscarem, investigarem os detalhes que tem dentro deste texto de Lucas 19, 1, 10. É um texto muitíssimo rico. Quero acreditar que até alguns de vocês
já devem ter pregado em cima deste texto, né? Porque é um texto muito conhecido, muito, a menos que eu esteja aqui muito enganado. Mas ele é muito conhecido e quero acreditar que até alguns de vocês já pregaram em cima, né? Ou baseado nesse texto. Por ser um sermão textual, repito uma vez mais, o nosso foco não é o tema. Embora todos os sermões que estamos aqui trabalhando, independente do tipo, quais são os tipos? Temático, textual e expositivo, todos eles possuem pontos comuns. E quais são esses pontos comuns? Possuem um título, um tema e um texto. O que diferencia, então, esses três tipos de sermões? O que diferencia o temático do textual e do expositivo? O foco. O foco é o que faz a diferença. E o foco do sermão textual, definitivamente, é o texto. Procure não se esquecer disso. É o texto. Agora nós não vamos mais trabalhar com o tema. Quando se tratava do tema, nós podíamos viajar por toda a Bíblia, ou seja, pegando textos, versículos que falassem ou abordassem o mesmo tema, o mesmo assunto. Agora mudou. Agora nosso foco é o texto. Por ser o texto, temos que investigar o contexto histórico, o contexto cultural, o que está por detrás dos bastidores do texto. Embora também, dependendo do texto, o texto tem muito a nos informar. Como esse, por exemplo, como é um texto um pouco longo, geralmente o sermão expositivo nos dá uma boa condição ou bons recursos para nós explorarmos, certo? O textual, na verdade, o verdadeiro sermão textual, ele vai de 3 a 5 versículos. Por isso que este textual é diferente, ele é o textual analítico, parecidíssimo com o expositivo. Vamos lá. Então, já demos o tema. Jesus visita um pecador, tá? Mas lembre-se, o foco não é o tema, embora todo esboço de sermão vai trazer 3 pontos comuns. Vamos lá, quais são esses 3 pontos comuns? Acabei de falar agora. Quero ter certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quais são os 3 pontos comuns entre os 3 tipos de sermões? Ninguém se Título, anima. tema e texto. Título, tema e texto. Ouviram, meus queridos? Quantos me ouviram? O que é comum entre os 3 tipos, título, tema e texto. O que diferencia agora, vamos ver se alguém conseguiu pegar, memorizar um pouquinho, o que diferencia o temático do textual do expositivo? Vamos lá. Os focos. Foco e o texto. O foco e o texto, certo? Perfeito, porque, claro, o que diferencia basicamente é o foco e o texto, certo? Mas o que diferencia agora entre o textual e o expositivo? Parou por aí? O que diferencia o sermão textual do expositivo? Ainda vamos estudar o expositivo, mas eu já falei alguma coisa sobre ele, ou não? Eu acredito que sim. Textual, o expositivo é um textual mais amplo. Ele é focado no texto, mas ele é mais amplo. É um texto maior, Perfeito. digamos assim. É um pouco maior, mas vamos ser um pouquinho mais específicos. Eu acabei de falar coisa de menos de 5 minutos. Ele foca no contexto histórico, o tempo cultural e tem de 3 a 5 versículos. Qual deles? O textual ou o expositivo? Positivo, Não. tá? De 3 a 5 versículos é o textual. Mais de 5 versículos é o expositivo. Anotem aí para não se esquecerem. Mais de 5 versículos é o sermão expositivo. Entre 3 a 5 versículos, aí seria o textual. Ok?
O temático não depende da quantidade de versículos. O textual, o foco o temático, desculpe. O temático é o tema, o assunto. Então, nós já esgotamos, já estudamos, já passamos por 4 sermões temáticos. Confere, gente, já passamos por 4. Então, agora, hoje aqui, vamos começar batendo pesado em cima do textual. Este textual, agora que nós vamos começar a trabalhar com ele, e dei até como trabalho de casa, ele é o textual analítico. Ele é muitíssimo parecido, para não dizer que ele é igualíssimo ao sermão expositivo, só que ele muda um pouquinho de nome, então as diferenças praticamente não existem. Havia uma antiga escola de homilética na antiga Grécia, perto do século II a.C., que denominava este tipo de sermão como textual analítico. No século XVIII, que ele ganha o nome de expositivo. Então, vamos considerar que a estrutura do textual analítico é praticamente igual à do expositivo, mas a gente só vai ver um exemplo, para que não haja nenhum tipo de confusão, né? Só para vocês entenderem que esse estilo de sermão ele foi usado na antiga Grécia por volta do século II antes de Cristo. Mas vamos lá. Tema: Jesus visita um pecador, o texto já foi lido. Vamos então trabalhar com 2 títulos. Aqui nós podemos fazer um leque enorme de títulos, mas vamos ficar com 2 títulos apenas, 2, não é? Como, por exemplo, o último sermão temático que nós trabalhamos, nós abrimos 3 títulos, né? A consolação singular de Deus, o Deus que consola e a consolação através de Cristo. Então, abrimos 3 títulos diferentes. Este textual, vamos trabalhar apenas com 2. Vamos lá. Quais seriam os 2 títulos mais apropriados para este primeiro sermão textual? Vamos lá. Lembre-se que eu posso tirar o título ou do tema ou do texto. Mas como nós estamos focando o texto, então vamos tirar do texto. Eu coloquei Jesus, a salvação dos perdidos. Jesus, a salvação dos perdidos. Muito bom. Alguém mais? Um pecador e a sua necessidade? O pecador e a sua necessidade. Deixa aqui, então, anotar esses 2 aqui, que estão encaixando muito bom, muito bom. Repita, por favor, em inglês, o seu título, porque eu gostei bastante do seu. Repita o seu, por favor. Jesus, a salvação dos perdidos. Jesus, a salvação dos perdidos. Perfeito. Vamos ficar com 3. Irmã Sabrina, repita o seu também, por gentileza. Pecador e sua necessidade. O pecador e a sua necessidade. Excelente. Creio que coloquei a salvação acessível a todos. Excelente, excelente, que é parecido com o que eu vou colocar agora a minha, né? A restauração de um pecador. A restauração de um pecador. Então, o título do irmão Gil também está correto. Se quiser, o irmão Gil não precisa mudar o seu título, pode ficar com o seu título, tá? Então, quando eu postar o sermão colocado a limpo, eu vou fazer menção de 3 títulos, né? Jesus, a salvação dos perdidos, né? A sugestão da nossa irmã Gleice Kelly. O pecador e a sua necessidade, sugestão da nossa irmã Sabrina, tá? E o nosso, a restauração de um pecador. Mas o do irmão Gil, ou qualquer outro que tenha semelhança, está perfeito, tá? Você não precisa mudar, contanto que ele esteja, entenderam? Em sintonia com o texto. Como estão entendendo, gente? Que no textual, o título tem que obrigatoriamente estar em sintonia com o texto. Bom, vamos então fazer uma introdução. Uma introdução que tem a ver com o texto. Não com o tema, o texto. Alguém fez uma introdução curtinha. Vamos ouvir a nossa irmã Grace Kelly.
Ô, pastor, eu fiz, mas eu vou falar que depois que eu fiz, eu fiquei pensando se ficou parecendo mais um. Como é que fala? Uma conclusão, não sei. Coloquei assim, ó. Não importa o nosso tamanho ou nosso pecado, quando procuramos em Jesus Cristo, encontramos a transformação necessária para trazer a salvação para nós e nossa casa. Concordo com a senhora, tem mais cara de conclusão do que introdução. Como é que a senhora conseguiu fazer isso? Olha, vou conversar com isso pessoalmente, que eu vou estar aí, né, no final de semana agora, e vou conversar com o seu irmão. Olha, a senhora fez um negócio de acrobata. É a primeira vez em anos que eu vejo alguém apresentar uma introdução com cara de conclusão. Parabéns, a senhora conseguiu fazer um negócio difícil, muito difícil. A senhora Mas dá pensou para de deixar cabeça. como introdução ou Conclusão. Isso tem mais cara de conclusão. A senhora conseguiu fazer a coisa de cabeça para baixo. Parabéns. Não é normal isso, não. Eu acho que a senhora já pregou no púlpito de algumas igrejas. É coisa de pregador experimentado. Pregador experimentado que é dado a fazer essas coisas, né? Começa pelo fim, vai para o princípio e vice-versa. Mas parabéns, muito bom, porém, ele se encaixa perfeito para a conclusão. Alguém mais tem alguma sugestão para a introdução? Eu coloquei recebendo a salvação de forma inesperada através da pessoa de Jesus Cristo. Está faltando algo, mas está boa, Sebastião Gabriel. Mas está faltando um algo. Mas está excelente. Segura aí. Não descarta, a tua está excelente. Só está faltando uma frasezinha curta. Irmão Gil, por favor, deixa eu ver, irmão Gil. Jesus representa o único caminho que nos conduz à salvação, incentivando o arrependimento e promovendo uma profunda transformação interior. Excelente, irmão Gil. Hoje tomou um banho de unção homilética. Não estou dizendo que ele nunca teve essa unção, mas hoje está especial. Segura essa consigo, não precisa mudar. Está perfeito. Excelente. Irmã Sabrina, acredito que ela tinha também alguma sugestão de introdução. Pode abrir o seu áudio, por favor, e participar. Zaqueu foi um homem pecador, escolhido por Jesus para passar em sua casa. Ele foi um chefe cobrador de impostos no meio de Jericó. Sua necessidade fez com que ele fizesse algo extraordinário para alcançar seu objetivo. Mediante o seu esforço, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus, que o justifica, perdoa, salva não só ele, mas toda a sua casa. Excelente. Só minha sugestão é reduzir um Mais pouquinho. curto? Reduz uma frase, mas está excelente, não precisa mudar nada, só reduza uma frase, nada mais. O sermão do irmão Gil está excelente, perfeito, não precisa mudar nada, não precisa alterar nada. Da irmã Sabrina, sim, só tirar uma frase para ele ficar um pouquinho mais curto, mas está excelente, uma boa introdução. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém fez uma introdução? Irmã Bernadette, Zaqueu era cobrador, chefe do imposto do Império Romano e foi mal visto pelo povo judeu. Não dá para ver o restante, irmã Bernadette. Não dá para ver o restante. Irmã Bernadette está colocando isso escrito na tela, mas não dá para ver o restante porque a tela limita. Alguém mais tentou fazer a introdução? Não? Ok. Bom, parabéns, irmão Gil, muito boa a sua. Não precisa acrescentar e tirar nada. Parabéns também, nossa irmã Sabrina, só reduzir, tirando ou encurtando uma única frase, mas o resto está perfeito. Irmã Gleice Kelly, eu também tenho que parabenizar, só que fez a coisa de cabeça para baixo. Começou pelo fim, jogou. Conseguiu fazer um negócio que há muitos anos eu não vejo. Aliás, isso é muito comum dos pregadores experimentados. Talvez ela seja, mas ela é muito humilde e não está querendo falar a verdade, ou dizer o prato gordo da história, né? Ela deve ser uma pregadora de mão cheia. Um dia eu chego lá. Eu acredito que a irmã já chegou, só que a irmã não quer dizer, por enquanto, pela sua humildade, a sua modéstia. Bom, eu vou colocar aqui o meu, né? Se vocês quiserem usar o meu como padrão, sempre nenhum problema. Olha só. Jesus é o único caminho que nos leva à salvação, vírgula. Jesus é o único caminho que nos leva à salvação, vírgula. Jesus é o único caminho que nos leva
a salvação, vírgula, gerando o arrependimento, gerando o arrependimento que conduz à transformação, ponto. Gerando o arrependimento que conduz à transformação, ponto. Assim aconteceu com a vida de Zaqueu. Assim aconteceu com a vida de Zaqueu. Vou ler de novo, do princípio, para quem se perdeu. Jesus é o único caminho que nos leva à salvação, vírgula, gerando o arrependimento que conduz à transformação. Bom, assim aconteceu com a vida de Zaqueu. Ponto final. Perfeito. Aqui nós vamos fazer em 3 tópicos com 3 curtas frases. E lembrando que quando eu for fazer o esboço em 3 tópicos em curtas frases, eu tenho que fazer em conexão com os versículos do texto lido. Preferencialmente, escutem, temos que trabalhar numa ordem cronológica. Como é uma ordem cronológica? Se são 10 versículos, vamos trabalhar na ordem. Por exemplo, um exemplo, versículo 1 ao versículo 3, ou versículo 1 ao versículo 4, ou versículo 1 ao versículo 6, tal tópico. Aí depois, na sequência, tópico 2. Se é do versículo 1 ao versículo 3, um exemplo, tópico 1, o tópico 2 teria que ser do versículo 4, ou seja, do versículo seguinte, até o versículo 7, ou versículo 8, ou de repente somente 2 versículos. Estão me entendendo, gente? Temos que trabalhar com uma linha sequencial. Sequencial. Esse é o detalhezinho do sermão textual. O sermão textual, ele é muito sistemático. Ele tem que trabalhar em uma ordem sequencial. No temático já não tínhamos esse problema. No temático poderíamos sim trabalhar numa ordem sequencial, ok? Ou não. Mas no textual somos obrigados a trabalhar numa sequência, tá? Se é de 1 a 10, temos que seguir certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso não acontecia com o temático. No temático, se eu quisesse, eu poderia trabalhar, porque é tema. Então, o meu foco não é a sequência numérica do texto escolhido, mas do texto, sim. Sou obrigado. Vamos lá, então? 3 frases curtas obedecendo à sequência do texto. Não podemos estar fora dessa sequência, tá? E faça um esforço, né? Só quem fez essa acrobacia aqui agora, nessa noite, foi a nossa irmã Grace Kelly. Pegou a conclusão e jogou como introdução. Mas não tenta fazer isso não, porque não dá certo. Mas ela fez. E por estranho que pareça, deu em parte certo. Que o que ela usou, ela pode trabalhar tranquilamente com a conclusão. Tá? Mas para trabalhar com a conclusão tem esse detalhe. Ela tem que pegar o que ela fez e destrinchar em tópicos, ou separá-los em tópicos, para fazer sentido, então, na conclusão. Vamos lá. Como seria a primeira frase? Quantos leram com atenção o texto? Primeiramente, eu quero saber isso aqui. Já leram com atenção o texto? Voltaram a reler o texto? Porque é um texto de 10 versículos, então vale a pena a ler, reler. Geralmente é assim, quando você dá a primeira leitura, você não encontra alguns detalhes, mas a partir da segunda, da terceira, da quarta, da quinta leitura, você vai começar
a encontrar detalhes que não são normais em terem sido encontrados na primeira ou na segunda leitura. Vamos lá. Como seria o primeiro tópico? O meu eu pus do primeiro tópico, do versículo 1 até o versículo 6. Eu coloquei Do 1 ao uma visita 6. inesperada. Uma visita fantástica. Sebastião Gabriel entrou no cérebro de Jesus. Foi uma visita inesperada. Fantástico. Coloca aí. Mas, rapaz, já estava com o presente preparado para levar para o Sebastião Gabriel. Agora está confirmado. É confirmação do céu. Vou levar. Estou falando sério, Sebastião Gabriel. Vou levar um presente para ti. Já estava no meu coração. Desde a aula passada, então hoje só foi confirmação. Não, gente, é que eu vou estar na congregação do Sebastião Gabriel esse final de semana, se Deus quiser, então já estava no meu coração levar um presentinho bem simples, né? Ele até vai ficar triste com o presente que eu vou levar. Depois ele vai dizer o quanto triste ele vai ficar. Uma coisa simples demais, né? Por isso que ele vai ficar muito triste. Se fosse um luxo, como um BMW, coisa que eu não posso dar para ele, né? Quem né, eu pudesse dar um BMW do ano para o Sebastião Gabriel ou para o Lucas, né? Para esse povo bonito lá de Nagasaki, mas eu não posso fazer isso. Não estou nas condições. Coloque aí, então. Tópico 1. Foi uma visita inesperada. Vai do versículo 1 ao versículo 6. Pode colocar, por favor. Foi uma visita inesperada. Aí, entre parênteses, do versículo 1 ao versículo 6. Aí, se você ler com atenção, de fato, não foi nada programado, não foi nada esperado. Jesus, sim, sabia, mas Zaqueu esperava. Zaqueu não programou essa visita, mas na onisciência do Senhor Jesus já estava todinho preparada. Maravilha. Pastor, Vamos coloquei lá. uma surpreendente visita. Uma surpreendente visita. Tá bom. Ô, irmão Gil, olha, irmão hoje está na unção, graças a Deus, né? Ah, entendi. Eu já estava esperando. Irmã Rubiane é parte dessa unção. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Parabéns, irmã Rubiane. A glória de Deus, mas o mérito é de vocês dois juntinhos. Não. Não posso separar os dois, não, né? Eu sei que o irmão Gil que está falando hoje com um sorriso, rosto lavado, rejuvenescido, né? Mas a irmã Rubiane, eu estou por detrás disso. Fica frio, homem. O mérito não é teu sozinho, não. Eu estou nessa história. Mas tá certo, irmã. Quem seria de nós, homens, sem as nossas esposas? Eu tô aqui, ó. Quem seria eu sem Maria Luísa? 30 anos agarradinha comigo e eu com ela, né? Com todo respeito, pastor Anderson, que seria do senhor sem Jesus e essa que está do seu lado há tantos anos, né? Ih, pastor, o senhor não faria nem a metade do caminho, né? Grande parte foi Jesus, sem dúvida nenhuma, e ó, nossa irmã Sabrina. Então, ó, toda a glória ao nome do Senhor, mas ó, o mérito, o carinho é da irmã Sabrina. Só sabe disso, melhor do que ninguém. Nossas esposas têm uma participação linda. Não estou falando aqui de encontro de casais, porque dá vontade de falar, mas vamos continuar com o sermão que edifica um pouquinho mais. Mas vamos lá. O segundo tópico. Vamos lá, como é que faríamos? Uma frase curta. Primeiro foi uma visita inesperada, do versículo 1 ao versículo 6. E o tópico 2? Jesus se convida para ir à casa do pecador. Jesus Se convida. convida. Que convida? Está um pouco Se longo. convida. Que convida, mas está um pouco longo. Temos que reduzir. Vem depressa? Não. Aí está curto demais. Desce depressa? Está curtíssimo. Está curto demais. Uma visita impactante. Aí está. Opa! Excelente. Foi uma visita impactante. Ou foi uma visita transformadora. Muito bom, irmã Rubiane. Irmã Rubiane, olha, essa sociedade aí tá forte. Rubiane e Gilton, ó, fortíssimo. Foi uma visita impactante ou foi uma visita transformadora? Quais seriam os versículos do texto que abrangeriam? 7 e 8. Basicamente o 8.
se nós lermos com atenção, basicamente o 8. O 7 poderíamos usar como contexto, mas não fala diretamente sobre o impacto ou a transformação dessa visita. Tá? Prestem bem atenção, que é interessante. O 8, sim. Se você ler com atenção, até vou ler de novo, para ficar bem claro. Porque dá a impressão que são 2 versículos, na verdade, mas na verdade é um só versículo. Vamos lá, Lucas 19, 8. Só para ficar claro. Porque alguns de vocês poderiam também ter feito a mesma coisa, né? Ter colocado o 7 e o 8. Mas, na verdade, é somente o 8. Lucas 19, 7. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aqui não vemos nenhum impacto, nenhuma transformação. Concordam? Aqui não vemos, não conseguimos ler. Mas o 8 já muda o aspecto, ó. E levantando-se Zaqueu, só o fato de levantar Zaqueu, tá? Porque geralmente um publicano não se levanta. Isso aqui é uma coisa interessante. Publicanos, pela posição que eles ocupavam no Império Romano, eles não se levantavam diante de qualquer pessoa. Só se levantavam na presença dos tribunos, dos centuriões, governadores, e aos doutores da lei. Mas ali Zaqueu se levantou na presença de quem? De Jesus de Nazaré. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. E olha como ele se dirige a Jesus. Senhor, ei, estão entendendo aqui algo? Quem era Zaqueu? Publicano. Ele tinha uma posição de destaque, de status. Era um camarada importante no contexto. Embora sendo judeu, ele era funcionário do Império Romano. Mas aqui, Zaqueu se dirige a Jesus como Senhor. Alguma coisa aconteceu. Naturalmente, jamais um publicano se dirigiria a Jesus, Senhor. Aqui Zaqueu já estava transformado. Alô, alguém está entendendo? Senhor quer dizer Kyrios, amo, proprietário, amante da minha alma. Uau! Então o homem já estava sendo transformado ali. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo duplicado. Começou a transformação em ter se colocado de pé na presença de Jesus. Continua essa transformação em reconhecer Jesus como Senhor. Opa! Terceiro, mostra a sua atitude de transformação. Eis que dou aos pobres. Irmãos, entendam isso aqui. Ó. Publicano não dava nada para ninguém. Só o que devia ao Império Romano. Não dava nada, 1 centavo para um pobre. Eis que dou aos pobres. Ó, 10 denários, 5 denários, 60 denários, a metade. Irmão, isso aqui é loucura, isso aqui é transformação. Alô? Entenda isso de uma vez. Essa visita gerou uma transformação bomba na vida de Zaqueu. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se você pesquisar a fundo, os publicanos geralmente retinham riquezas tremendamente altas. Flávio Joséfo, em uma das suas obras, refere-se que um publicano, um pobre, bem por baixo, tinha uma riqueza estipulada em 10 mil denários. Seria hoje 10 milhões de dólares. Um publicano pobrezinho, 10 mil denários. E um publicano super rico seria uma riqueza aproximadamente de 200 mil a 300 mil denários, cerca de 400 a 600 milhões de dólares. Então, para alguém dizer isso, quer dizer, sou transformado, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E continua. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso é uma prova de transformação? Não, 100%.
100%. Os publicanos eram mão fechada. Pensa num povo sovina, num povo que não dava tchau de mão aberta, não, dava tchau de mão fechada, né? Então, aqui, a parte mais difícil da vida de Zaqueu havia sido tocada e é uma transformação autêntica e verdadeira, tá bom? Então, anote aí. Sim, Pastor, eu tenho uma pergunta sobre esse texto aí. vamos lá. Porque, para todo mundo, Zaqueu, né, ele era roubador de imposto e ele roubava as pessoas, né? Nós Era vemos isso, completamente normal e comprovado historicamente. isso. Mas nesse texto aí, quando você vê que ele fala assim, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu restituo 4 vezes mais. Esse se aí. Isso é uma figura de retórica comum dos publicanos. Isso era muito comum, porque eles nunca publicamente podiam admitir o seu erro pelo problema. Qual o problema? O problema não era só com os judeus que ele havia roubado. O problema aqui, me acompanhe, se ele está roubando aos judeus, o problema que ele teria sobre a sua cabeça não era apenas com os judeus, era com o Império Romano, porque o Império Romano precisava ter retornado 18 a 20% de tudo que era arrecadado de cada pessoa. Mas os publicanos, eles roubavam maior parte, retinham uma boa quantidade para justamente ter aqueles 18 a 20% para dar ao Império Romano. Então, na hora de arrecadar o imposto, Zaqueu arrecadava, às vezes, não Zaqueu, os publicanos, está provado na história, até 4 vezes mais. Por quê? Vamos dizer, 3 partes ficavam com os publicanos, e uma parte, que era a parte do império, era dada ao Império Romano, era dada a César. Por isso que ele diz, e se eu tenho defraudado? Claro que esse ser é uma figura de retórica para ele não queimar o filme diante do Império Romano, porque se constituiria num crime de morte. Estude isso, faça uma pesquisa. Se o camarada fosse encontrado como tivesse roubando o Império Romano, o publicano era executado sem julgamentos, era sumário. Porque as notas, né, os pergaminhos, provavam a arrecadação. Só que essas notas, esses pergaminhos, eram adulterados, obviamente, para que nunca o Império Romano tivesse a ideia de que de 4 partes, 3 eram dos publicanos, e aquela parte era do Império Romano. Por isso aqui é uma questão de consciência. Eu vou ler de novo o texto. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, claro que ele defraudou, tanto que ele diz claramente qual a parte que ele roubou. Eu restituo quadruplicado, ou seja, as 4 vezes, as 4 partes que ele roubou, ele devolveria as 4 integralmente. Então ele teria que dar a sua parte ao Império Romano do seu próprio bolso. Está entendendo? Não devolver 3, mas devolver as 4 integrais, porque ele tinha roubado conscientemente as 4. Alguém está me entendendo, gente? Isso aqui é interessante demais. Isso aqui, olha, se você pesquisar a fundo no pano de fundo histórico, você vai ficar impressionado. Eles eram os maiores corruptos da época, ali junto da Palestina, do Império Romano. Eles eram chamados colarinho branco na nossa cultura do Brasil, né? Quem já ouviu falar dos colarinhos brancos do Brasil? Os publicanos eram os colarinhos brancos daquela época, se enriqueciam. Pastor Anderson, não queira ter vivido naquele tempo, não. Ia ser um problema. Se o senhor quisesse ser honesto, o senhor ia ter problema. Até as pessoas honestas naquela época eram seduzidas pelos próprios publicanos. Havia muitos convênios, parcerias com chavos, né? Como hoje, por exemplo, a maçonaria. A maçonaria é uma maneira das pessoas ficarem ricas. Mas qual é o caminho para uma pessoa se envolver com a maçonaria? Adorar a outros deuses. Adorar a Cristo, adorar a Baal, adorar a Satanás, adorar tantos. Por isso tem muito pastor aí envolvido na maçonaria. Desculpa tocar essa tecla um pouco delicada, mas tem muitos pastores na maçonaria, porque a maçonaria faz isso aqui, ó, dá poder social, dá poder financeiro, dá poder econômico, e hoje há centenas, uma pena dizer isso, centenas de pastores envolvidos com a maçonaria simplesmente por terem regalias sociais e regalias
financeiras. Vamos lá, então, o terceiro tópico. Primeiro tópico, resumindo, foi uma visita inesperada, versículo 1 ao 6. Tópico 2, foi uma visita impactante, uma visita transformadora, versículo 8. E o terceiro tópico? Foi uma visita que trouxe salvação? Parabéns. Olha, eu até aqui fiquei calado, mas agora eu tenho que dar 50 pontinhos para o irmão Gil e 50 pontinhos para a irmã Rubiane. Parabéns. Olha, até aqui eu fiquei calado, agora eu não posso. Foi uma visita que trouxe salvação, ou seja, foi uma visita salvadora. Meu Deus, deixa aqui anotar. Ai, ai, ai. Irmã Rubiane, continua fazendo esse trabalho bonito que você está fazendo. Estuda grudado com o seu esposo. Irmão Gil, continua fazendo esse trabalho bonito aí com a sua esposa. Estudem vocês dois grudadinhos, grudadinhos. Olha, essa sociedade aí está rendendo muita coisa bonita. Para a glória do Senhor. Já anotei aqui, deixa aqui anotar para a irmã Rubiane, 50 pontinhos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, por eliminação, quais seriam os versículos? É fácil. 9 e 10. 9 e 10. 9 e 10, isso aí. Foi uma visita salvadora, uma visita que trouxe salvação. Versículos 9 e 10. Muito bom. Recapitulando, então. Caiu. Só um momentinho que caiu uma caneta aqui minha, no chão. Isso. Perfeito. Desculpe, caiu uma caneta aqui minha, eu preciso dessa caneta. Vamos então recapitular os tópicos? Vamos recapitular os tópicos? Não foi tão difícil, né? O tópico primeiro foi uma visita inesperada, entre parênteses, versículos 1 ao 6. Tópico 2 foi uma visita transformadora, somente o versículo 8. Tópico 3 foi uma visita que trouxe salvação ou uma visita salvadora. Versículos 9 e 10. Excelente. Agora, a conclusão. Nossa irmã Grace Kelly pode usar essa conclusão, como ela falou, mas separando em 3 partes. E no momento que ela separar, que a senhora separar em 3 partes, irmã Grace Kelly, a senhora também pode separar nos 3 tópicos ligados à conclusão. Ou seja, a senhora pode fazer também a sua conclusão personalizada. Mas compreende? A senhora tem que pegar a sua conclusão e quebrá-la em 3 frases que entrem encaixadinho. 1, 2 e 3. Aí a senhora pode fazer. Se quiser depois mandar para mim, só para eu avaliar, mas a senhora pode fazer tranquilamente. Não precisa seguir o que nós estamos colocando, porque a sua conclusão foi perfeita. Só que a senhora tem que quebrar em 3 partes. Colocar 1, 2 e 3 e correspondendo ao tópico 1, ao tópico 2 e ao tópico 3. Vamos lá então à conclusão? Lembre-se que a conclusão tem que ser o resumo, uma frase que resume cada tópico. Vamos lá. Qual seria a conclusão número 1? Vou refrescar a mente de vocês. Tópico 1 foi uma visita inesperada. Como seria a conclusão? Número 1? Perdido. Jesus transforma e salva os perdidos. Em grande. Temos que fazer mais reduzido e mais ligado ao tópico. Não está errado do pastor Anson, mas temos que reduzir um pouquinho. Alguém mais? A Inesperadamente, transformação e a salvação Zaqueu, por Jesus. Ainda está grande. Tem que reduzir um pouquinho mais. Irmã Rubiane. inesperadamente, Zaqueu experimentou o dom de Deus. Inesperadamente Zaqueu conheceu o dom de Deus. Excelente, excelente. Zaqueu inesperadamente conheceu o dom de Deus. Estão percebendo? Tudo tem que estar ligado, se possível, com as mesmas palavras que você usa nos tópicos, se possível, use as mesmas palavras ou palavras sinônimas na conclusão. Mas se alguém fez algo parecido, sem problemas. Pode até usar
da sua forma personalizada. Então, conclusão 1, Zaqueu inesperadamente conheceu o dom de Deus. Pastor, a minha eu acho que ficou grande. Vamos lá. Quando Jesus encontra com Zaqueu, maior dos publicanos, a sua vida é transformada. Teve arrependimento de pecado, transformação de vida. A graça de Jesus o alcançou. Só fez igualzinho a irmã Grace Kelly. Aí a segunda acrobata. Irmã Grace Kelly, você não ficou sozinha, não. Tá aí a segunda acrobata da... Tem que fazer menorzinho. Moça fez idêntico, igualzinho a nossa irmã Grace Kelly. Rapaz, a unção Grace Kellyana saltou lá para Carolina do Sul. Tem que reduzir um pouquinho, mas não está de todo errado, irmã Vanderlé. Só que tem que fazer um pouquinho mais reduzido. Aí daria certo. Vamos lá. Conclusão 2. A conclusão 2 está ligada com o tópico foi uma visita transformadora. Como seria a conclusão 2? Baseado Jesus nesse tópico. transforma os pecadores. Pode ser, perfeito. Jesus transforma pecadores. Mas vamos personalizar na pessoa de Zaqueu. Mas não está errado. Pela Sim. graça, Zaqueu é transformado. Pela graça, Zaqueu é transformado. Excelente. Ou Zaqueu é transformado pela graça de Deus. Excelente, excelente, excelente. Zaqueu é transformado pela graça de Deus. Vamos procurar fazer personalizado. Estão percebendo? Porque está tudo centralizado na pessoa de Zaqueu. O foco aí, o personagem aí principal desta narrativa, deste sermão, nem é tão pouco o Senhor Jesus, ainda que o Senhor Jesus entrou em cena, fez a obra, fez o trabalho, mas o foco, estão percebendo? O foco do sermão, do texto em si, é a pessoa de Zaqueu. Então vamos procurar personalizar junto da pessoa de Zaqueu. Maravilha. Terceiro tópico, foi uma visita salvadora. Então vamos à conclusão 3. Como seria a conclusão 3? Ela era também curtinha. Uma visita que trouxe restauração a uma casa perdida. Um pouquinho longo. Não está errado, Lucas. Não está errado. Tem que reduzir um pouquinho mais. Mas está num bom tom, está num bom caminho, está num bom teor. Tem que reduzir um pouco mais. Alguém mais? Um pouquinho mais curto? Jesus restaura a casa de Zaqueu. Jesus restaura a casa de Zaqueu. Vamos seguir um padrão? Lembra-se que eu falei agora há pouco? O foco é Zaqueu, então vamos personalizar para a pessoa de Zaqueu. Zaqueu recebe a salvação na pessoa de Jesus, ou em Jesus. Restituição da casa de Zaqueu. Com seu ato, Zaqueu traz salvação à sua casa. Zaqueu realmente experimenta a salvação. Zaqueu experimenta de fato a salvação, ou realmente a salvação. Pronto. Zaqueu de fato, ou Zaqueu verdadeiramente conheceu a salvação. Zaqueu verdadeiramente, ou Zaqueu de fato, conheceu a salvação. Estou percebendo que nessa quarta aula vocês já estão deslanchando um pouquinho melhor, né? Porque estão lendo o texto e analisando as particularidades do texto. E aí vocês estão pensando dentro do texto, que esse é o objetivo da homilética, é levar vocês a pensarem dentro do texto. Mas para pensar dentro do texto, tem que ler o texto, não uma vez, 2, 3. Escuta essa. Eu recomendo a leitura de cada texto pelo menos 5 vezes. Pelo menos. A primeira leitura é a leitura superficial, a chamada leitura de espia. A segunda, ela já é um pouquinho mais detalhada. A terceira é a leitura investigativa. A quarta leitura é a leitura mais detalhada. E a quinta e última leitura é a leitura interpretativa. Então, procure seguir esse padrão. Faça pelo menos 5 leituras como mínimo de qualquer texto do qual você vai trabalhar
a montagem de um esboço e de uma consequente mensagem. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Nunca faça uma leitura. Nunca duas, e muito menos 3. Pelo menos 5. Porque com 5 leituras você vai ver coisas que não é normal na primeira, na segunda ou mesmo na terceira. Você começa a enxergar na 4ª e na 5ª leitura. Experiência e a própria homilética deixa isso 100% comprovado. Excelente. Vamos ao segundo texto. Temos tempo ainda, né? Parece que os sermões textuais, quando os textos são pequenos, dá para a gente trabalhar com um pouquinho mais de velocidade. Segundo texto desta noite. Como sempre, vamos trabalhar com um tema e com um texto, mas vamos inverter a ordem. Vamos começar pelo texto, já que estamos, né, com um sermão textual, então o foco, a atenção tem que ser dada prioritariamente ao texto. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Convido a todos a irem a Marcos, capítulo 6, versos 34 ao 38. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34 ao 38. Vou esperar que todos estejam com as suas Bíblias abertas neste texto, que é importante. É um texto pequeno, aí já não seriam 10 versículos, já seriam 5 versículos, 4 versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34 ao 38. Todos estão na mesma página comigo? Todos? Maravilha? Vamos lá. Marcos 6, 34, começando. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Versículo 36. Despede-os para que vão aos campos e a aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Versículo 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? 38. Ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Vou ler de novo o texto. Aqui eu faço questão de ler 2 vezes. Não vou ler 5 vezes, mas 2 vezes para você perceber a riqueza de detalhes que tem esse texto. De novo, verso 34. Estou lendo a Almeida Revista Corrigida, 1995. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, que eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. 35. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Versículo 36. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, que não têm o que comer. 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram, agora preste atenção que aqui é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. E eles disseram para quem? Perguntaram para o Senhor Jesus: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? 200 denários, muito dinheiro, meu Deus. Versículo 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Então, é um texto riquíssimo. Então, agora vamos explorar esse texto. Vamos lá. Então, nós temos o texto,
Marcos 6, 34, 38. Vamos trabalhar também com um tema. O nosso foco não é o tema. Eu coloco o tema, como já falei anteriormente, repito de novo, só para termos uma referência para trabalharmos com o melhor desenvolvimento possível do texto, porque como o foco é o texto e deve ser o texto, o tema ele ajuda, ele dá uma alavancada, ele lança um pouco de luz, na verdade, sobre o texto. Então o tema é Cristo, o despenseiro de Deus. Cristo, Provedor, não? vírgula, o despenseiro de Deus. O que é uma pessoa que é chamada dispenseiro? Vamos lá, alguém pode me traduzir essa palavra mais simples? O que é um dispenseiro? Você É aquele que pode... tem para dar sem, como é que fala, com fartura? Isto é aquele que está sempre disponível para dar, Com e fartura. na maioria dos casos com fartura. Mas tem uma outra palavrinha que também começa com a letra D, que pode ser sinônimo de dispenseiro. E ninguém se lembra dessa palavrinha. Ela também é quase do mesmo tamanho. Dispensa. Entendi. Não. O Distribuidor? sinônimo de dispensa... Como? Repita. Distribuidor? Distribuidor. Perfeito, excelente. 50 para a irmã Sabrina. Só por... Deu 50, porque... Ela se esforçou. Eu vi sair suor da parte da sua testa, irmã Sabrina. Distribuidor. Quando ela falou distribuidor, saiu uma gota de um suor enorme, né? A câmera dela tá tão boa que eu tô vendo até as gotas de suor sair na cabeça da irmã Sabrina. Não é exagero não, gente. Distribuidor. Irmã Sabrina levou 50. Distribuidor. Então, alguém que distribui algo que está na mão, que tem à sua disposição, não é verdade? Então, vamos colocar aqui, então, Cristo, o dispenseiro. O que é o dispenseiro? O distribuidor de Deus. Ok. Nós temos os versículos 34, 35, 36, 37 e 38. Temos 5 versículos para fazer uma análise bem detalhada. E em cima dessa análise, vamos trabalhar com 3 tópicos. Aqui já se torna um textual original. O anterior já é um textual analítico, por causa de 10 versículos. Aqui é um textual original. O original vai de 3 a 5 versículos. Passou de 5, naturalmente ele se torna um expositivo. Vamos lá, então. Vamos trabalhar com uma introdução prática, curta e falando tudo. Para eu Deus trabalhar o com uma provedor. Como? Deus o provedor, né? Tá curto Jesus. demais. Geralmente temos que trabalhar com 3 frases. 3 frases. Geralmente, a introdução se recomenda trabalhar com 3 frases. Não muito Jesus que longas e alimenta a não muito... multidão. Aí está muito curto. Está curto demais ainda. Mas a ideia do pastor Anderson está excelente. Só tem que ampliar um pouquinho. Aproxime o seu microfone, que ainda está difícil ouvi-la. Jesus sacia a fome da multidão? Um pouquinho mais. Está faltando... Jesus Jesus sacia a fome da fome da multidão no multidão? deserto. A Ainda tá compaixão curto, irmã de Sabrina. Olha só. Jesus em relação à multidão. Ainda está um pouquinho curta. Ok. Jesus sacia a fome da multidão no deserto. Ou não? Ainda está curta. Ainda está curta. Porque ela não tá pegando. Estão me entendendo? Ela não está pegando o conteúdo do texto. Preste atenção, Jesus então. o provedor? Ainda está muito curta. A introdução ela tem que pegar a ideia de todo o texto, ou seja, o que os 5 versículos estão querendo dizer para nós. Jesus com compaixão alimenta uma multidão. Melhorou. Falta uma frase.
Só está voltando. Não, pastor, não está Foi no a caminho. compaixão de Jesus pelas ovelhas perdidas. Não? Aí está curto demais. Ouçam a que eu coloquei, porque vocês vão entender, porque ela abrange todos os 5 versículos. A introdução. Sim. Perdão, não. Aproxima de novo o seu microfone, né? Porque ele tem que ficar olhando para a senhora. Jesus sacia a fome espiritual e natural da multidão? Faltando uma frase. Uma frase. Porque tem que pegar a ideia dos 5 versículos. Eu sei que é um pouquinho difícil, você tem que ler os 5 versículos e pegar a ideia que está dentro dos 5. Repita, irmã Vanderléia, por favor. Jesus nos ensina que o milagre acontece quando temos fé na ação de Deus. Faltou 2 palavras para fechar. Só 2 palavras. Vamos lá colocar aqui. Eu vou repetir. Todo o sermão textual, como gira tudo em torno do texto, a introdução, você tem que trabalhar com a ideia que domina todos os versículos do texto. E a introdução que pega a ideia de todos os 5 versículos é essa aqui, ó. Presta atenção. De repente você até escreveu, mas está com dificuldade de colocar nas palavras. O Senhor Jesus, vírgula, sabedor de todas as coisas, vírgula, vendo a necessidade da multidão, vírgula, dela se compadece, vírgula, provendo-a plenamente. Vou repetir de novo 3 vezes para você pegar e entender que esta introdução ela pega os 5 versículos. O Senhor Jesus, vírgula, sabedor de todas as coisas, vírgula, vendo a necessidade da multidão, vírgula, dela se compadece, vendo-a plenamente. Repetirei pela 3ª vez. O Senhor Jesus, vírgula, sabedor de todas as coisas, vírgula, vendo a necessidade da multidão, vírgula, dela se compadece, vírgula, provendo-a plenamente. Agora me acompanhe aqui, com muita atenção. Estou trabalhando com sermão textual. Consequentemente, o nosso foco tem que ser o texto, concordam? Tem que ser o texto. Mas da introdução, uma vez que toda a introdução tem que estar em sintonia com o texto, eu creio que eu já falei isso e vou falar uma vez mais, e vou falar quantas vezes forem necessárias. Da introdução, eu posso quebrar, desmembrar e estruturar os 3 tópicos. Vamos lá. Quais são as 3 ideias que a introdução está nos dando? A introdução ela me traz 3 ideias que podem ser resumidas em uma só palavra. Primeiramente, vamos parar para pensar. Estamos falando de quem nesse texto? O texto anterior, o foco era quem? Quem era o protagonista, o principal personagem? Zaqueu. Excelente. Zaqueu era o principal personagem. Zaqueu era o foco, o centro do sermão anterior. Estamos fechados nesse acordo? Aqui muda, que não é mais Zaqueu. Embora lá atrás, naquele outro sermão, alguém poderia dizer, Jesus foi que ele fez a obra. Concordo que Jesus fez a obra, mas o centro das atenções não foi Jesus. O centro das atenções foi Zaqueu. Estão me acompanhando? Uhum. Aqui é a multidão? Não, aqui é Jesus. Aqui é Cristo. Então, Cristo, por causa do próprio texto em si. Se vocês pararem para ler com atenção, por isso que eu li 2 vezes, por isso você tem que ler 5 vezes para concluir o que estamos concluindo. Jesus,
Cristo é o dispenseiro de Deus. Então, quem é o protagonista? Quem é o centro das atenções desse texto? Jesus Cristo. Então, tudo gira em torno de Jesus. A multidão é o segundo protagonista. É o segundo personagem importante. A multidão, na verdade, ela é beneficiada pelo dispenseiro de Deus. Alguém está me acompanhando? Então, a multidão ela recebe o benefício que Jesus vai trazer sobre ela diante de uma situação. Mas é onde eu quero chegar. Na introdução, eu tenho 3 palavras. E é justamente essas 3 palavras são as 3 ideias que o texto nos apresenta. E daí nós podemos tirar o tópico 1, tópico 2, tópico 3. Todas elas ligadas com Jesus. Dê uma lidinha na introdução que eu acabei de falar agora. É a onisciência de Perfeito, começa por aí, mas a gente podemos resumir numa palavra mais simples, Jesus muito simples. provedor no deserto. Não. Jesus provedor Seria uma no palavra, mas no deserto. vamos trabalhar com palavras mais reduzidas ainda. Tem que ser uma palavra, uma única palavra. Uma. Eu sei que é mais difícil. Provedor, Vamos trabalhar com substantivos. Provedor é um substantivo, mas vamos colocar numa ordem. ele é sabedor, ele como é que fala? Compaixão? Compassivo, Passivo e compassivo provedor. e provedor. Vamos ficar, então, vamos colocar isso na ordem, que fica melhor na ordem. Lembre-se que nós estamos trabalhando com sermão textual. Então, temos que trabalhar na ordem. 34, 35, 36, 37, 38. Somos obrigados a trabalhar numa ordem sequencial. Alguém está me acompanhando? O sermão textual ele exige esta disciplina que é sequencial. Não podemos nos atropelar pegando o meio pelo fim ou o fim pelo meio. Temos que trabalhar direitinho. Início, meio e fim. Por isso, tópico 1, geralmente ele aponta para o início. Tópico 2, ele aponta para o meio do sermão, ou qual é a ideia central do sermão. E o tópico 3, ele aponta para a última ideia do sermão. Geralmente, a última ideia do sermão, ela costura os 3 tópicos, e aí nos ajuda a trabalhar com a conclusão. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. O sermão textual, ele é bem sistemático. Ele tem que seguir esta ordem sequencial de ideias. Mas já foi falado aqui as palavras, mas vamos colocar em ordem. Ainda olhando para a introdução. Perfeito, a irmã Sabrina colocou, Jesus sabedor de todas as coisas. Mas além de saber em onisciência, teve uma atitude aí de Jesus que foi marcante. Porque, do contrário, o milagre não aconteceria se ele não tivesse essa atitude. Compaixão. Compaixão, Essa é a atitude do meio. Mas e a primeira atitude, qual foi? Ele se dispôs, pastor? Não, vocês não estão me acompanhando. Tem que estar ligado com a introdução, é o que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando, gente. As palavras têm que ser tiradas da introdução. E eu só quero uma palavra. Sabedoria? Não. Ele viu a necessidade. Viu. Tá ligado com o quê? Visão. Procurem se acostumar com isso, irmãos. O sermão textual, ele é mais elaborado, ele é mais sistemático, ele é muito mais detalhado. Por isso que você tem que ler o texto várias vezes. Aí, uau! O milagre ocorreu. Mas como acontece na ordem? Primeira ordem, visão. Jesus viu. Concordamos juntos com o texto ou não? Assim nos ensina o texto. Assim nos fala o texto. Quem está aqui me acompanhando, gente? Procure se acostumar a ler o texto 5 vezes.
Se você não ler 5 vezes, você não vai enxergar isso. Se você ler 1 ou 2, ou até 3, você ainda não vai enxergar. Mas a partir da 4ª e da 5ª leitura, aí você vai enxergar. Então, primeiro, a visão do dispenseiro. Que Jesus aqui não é o centro, não é o foco dessa narrativa, não é o centro dessa mensagem? Porque ele é o dispenseiro de Deus. Então, primeiro tópico, a visão do dispenseiro. Jesus viu. E depois que ele viu? Antes que eu me esqueça, qual é o versículo ou os versículos ligados com a visão do dispenseiro? Vamos lá. 34. 34. Parou no 34? Sim. Só no 34. Ninguém está enxergando mais nada no restante? Não, 35 também, não? Não. Tem um outro aí também, que vocês não estão enxergando, porque talvez vocês não estão lendo 5 vezes. Tem um outro versículo aí. Na verdade, são 2. 38. Uau! 38. Vamos lá de novo. Perdão. Marcos 6:38. E ele disse-lhes: quantos pães tende? E de ver. Estão prestando atenção? Estão conectando aqui o negócio? E de ver. Veja só, irmão, se eu faço uma leitura, eu não vou descobrir isso. Se eu faço 2 leituras, eu não vou prestar atenção. Se eu faço 3, ainda não estou prestando atenção. Tem que fazer 5 leituras. Na 5ª leitura, geralmente na 4ª a ficha cai, mas na 5ª você enxerga. Então coloca lá, versículos 34 e 38, a visão do dispenseiro. Esse sermão exige leitura, mais do que todos, porque a gente vai trabalhar 100% lendo o texto e tirando tudo que está dentro do texto, tudo que você puder tirar do texto, você tem que trabalhar para arrancar o que está dentro do texto. Professor, Sim. tem uma dúvida. Como o senhor disse, o textual ele segue uma ordem. Quando se entra essa exceção de incluir 2 versículos, por exemplo, o primeiro e o último do texto? Geralmente a ideia ela tem que ser sequencial. Isso é perfeito. O lógico seria 34 e 35. Mas se a ideia da visão ela está em outro versículo, ela pode ser mencionada, desde que não seja esquecida a primeira na sequência, que nesse caso aí é o 34. Se fosse o 37, teria que se mencionar 34, 37. Se fosse o 36, teria que se mencionar 34, 36. Mas como o Sebastião Gabriel bem assinalou, porque ele enxergou, ele viu. Ele com certeza leu 2, não enxergou. Leu 3, não enxergou. Provavelmente ele enxergou na 4ª ou na 5ª. Ide e ver. Aí viu, ele viu. E é 38. Então, 34 e 38. Então, agora nós temos uma situação que foi falada aí agora há pouco. Vários de vocês falaram aí. Uma palavra-chave. Compaixão. A compaixão do dispenseiro. Em qual versículo está? Só tem um. Leia com atenção. Só tem um versículo que se refere à compaixão do dispenseiro. 34. 34. Não estou lendo. 37? A loteria está boa. Leiam com mais atenção. Não. 39? 37. Dá-lhes de comer. 35. Vocês não estão lendo as 5 vezes. Olha só. E como o dia já fosse adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram:
Claro, vocês se basearam pela expressão colocada aqui, ó. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão Compadeceu-se deles. Geralmente essa é a ideia, mas o centro da compaixão, o pulso da compaixão, ela está no 35, ó. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram de quem? De Pedro? De Tiago? De João? Se aproximaram de quem, gente? Jesus. E isso tem que ser considerado. Se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. O que os discípulos estão dizendo para Jesus? Senhor, tem compaixão da multidão, o negócio está difícil. Ó, o dia já está terminando. O lugar é deserto, o negócio está apertado. Mas o 36, pastor, os discípulos falam com Jesus para dispensar eles, para procurar um lugar para eles ficar. Isso, minha irmã. Aí temos que ler o contexto no seu todo e começar a separar as coisas. Excelente, irmã Wanderleia. Só por essa sua deixa, 40 para a senhora. Parabéns. Nós temos que aprender a interpretar o que estamos lendo. Mas para interpretar o que estamos lendo, eu tenho que entender. Se eu não entendo o que eu estou lendo, como é que eu vou interpretar? Concordamos com isso, irmãos? Eu só posso interpretar o que eu estou lendo a partir do momento que eu entendo. Porque a ordem é essa aqui, ó. Olha a ordem. Ler, entender e interpretar. Ler. Vamos repetir junto, gente? Ler, entender, interpretar. E vocês estão cansados, eu sei, vocês estão muito cansados. Alguns aí trabalharam, quebraram pedra, trabalharam com brita, levantaram 50 pedras hoje, estão cansados. Eu sei disso. Mas vamos lá, vamos repetir então. Mais uma vez para ficar bem gravado na nossa memória. Ler, entender e interpretar. Isto. Então, para montarmos um esboço de sermão textual, eu tenho que lançar mão dessas 3 ferramentas. Número 1, eu tenho que ler 5 vezes, como mínimo. Depois que eu leio 5 vezes, aí eu tenho que trabalhar com o entendimento. E nem sempre, às vezes, o entendimento vem assim, num estalar de dedo. Leva tempo. Opa, a irmã Wanderleia leu, rebuscou, colocou o texto de cabeça para baixo, até que ela conseguiu entender, porque ela interpretou lendo o quê? Todos os versículos. Todos. Geralmente, olha, outra dica, quando você vai interpretar um versículo, preste atenção, isso aqui é uma dica que não falha. Você é obrigado a ler todo o conjunto dos versículos. Para você interpretar, para entender um versículo, você tem que ler todos eles. E lendo todos eles, você vai encontrar o significado e o entendimento daquele versículo. Alguém está me acompanhando, gente? É um trabalho bem elaborado, não é uma coisa assim, ó. Uau! Então uma mensagem bem elaborada é como um bolo bem feito. Eu sou um péssimo fazedor de bolos. Todos os bolos que eu faço solam. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Minha esposa sabe disso. Agora, os bolos que minha esposa faz são super elaborados. Por quê? Ela trabalha bem com a massa, na temperatura certa, unta certo, coloca na forma certa. Tudo isso leva tempo. Uma boa mensagem toma tempo. Tempo de oração, tempo de consagração, tempo de preparação e tempo de estudo. Alguém está me acompanhando, gente? Tem mensagens que os pregadores gastam de 4 a 8 meses preparando. 4 a 8 meses. Eu fico assustado quando um pregador diz: minha mensagem eu preparei em 3 dias. Rapaz, não estou duvidando que Deus vai usar o pregador, porque é a palavra. E pode ser uma palavra maravilhosa em 3 dias. Mas as mensagens, aquelas de grande impacto, pode anotar, elas são elaboradas em meses. Mas vamos lá. Vamos fechar aqui, já vai dar 10 para as 10. Avisando o dispenseiro, versos 34 e 38. A compaixão do dispenseiro, verso 35. Agora fechou. A palavra que foi mais falada aqui.
baseado no texto. Provedor. Provedor, provisão- excelente. Provedor. Então vamos passar para A provisão do providência do dispenseiro. dispenseiro. Isto. Provisão. A provisão do dispenseiro. A provisão do dispenseiro. Excelente, excelente. Porque o foco dessa mensagem, a pessoa-chave dessa mensagem, o Senhor Jesus Cristo. Perfeito? E qual seria o versículo que melhor encaixaria? O melhor. Não é nenhum nem dois, só tem um. 38. Não? Tem um que se encaixa perfeito. 37? 37. 37. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dá-lhes voz de comer. Alguém está percebendo essa resposta do Senhor Jesus? Bem louca, né? Ou não? O dispenseiro é Jesus. Mas Jesus responde: dai-lhe quem? Vós. Vós. Jesus jogou a responsabilidade na mão de quem? Dos discípulos. Mas peraí, gente, quem é o dispenseiro nessa história? Jesus. E por que ele jogou a peteca, a bola, no peito dos discípulos? Porque Jesus queria testar a fé dos discípulos. Sempre foi assim, irmãos. Preste atenção. Sempre assim. Quem faz o milagre é Jesus. Mas ele joga a bola no meu peito e no seu. Para pensar, isso é sério. Quem faz o milagre é Jesus, sempre. Os Mas ele vai discípulos não dominaram jogar... a bola aí não, né, pastor? Hein? Os discípulos não dominaram a bola aí não, hein? Olha, Sebastião Gabriel, eu vou melhorar o teu presente. Eles melhoraram Eu não, vou que melhorar. ele já chegou logo com dinheiro, né? Queremos nós comprar com 200 dinheiro pão para lhe darmos ou te comer? Da onde Faltou eles iam tirar 20 mil dólares, gente? Era o que eles precisavam. 200 dinheiros seriam 20 mil dólares hoje. É muito dinheiro, gente. Aí, porque eles estavam quantificando, avaliando materialmente. Eles não estavam entendendo a mensagem de Jesus. Aí concordo, eles não mataram a bola no peito. Mas eles esqueceram quem estava com eles. Oi, Bavandelé, eu creio que a senhora já pregou essa mensagem. Epa! A senhora tem que pregar essa mensagem aí na IEDP. Essa mensagem aí vai marcar. Essa mensagem aí, irmãos, essa mensagem é rica. Esse texto é muito rico para se trabalhar uma mensagem de grande poder, de grande impacto. Então, a provisão do dispenseiro, versículo 37. Quem fez o milagre? O Senhor Jesus. Mas a responsabilidade foi dada a quem? Aos discípulos agirem por fé. Agora, eu quero dar um detalhe que a maioria lê o texto e não percebe. No verso 38, mas não entra, aí já não entra dentro do esboço, entra dentro do desenvolvimento do sermão, porque tudo isso que a gente está fazendo é só montar o esboço do sermão. O desenvolvimento é você que vai dar, entendeu? Da melhor maneira possível, envolvendo os 3 tópicos. Mas aqui não é um sermão montado completinho, é só o esboço, tá? Para você seguir os passos, passo 1, passo 2, passo 3. Mas eu vou dar uma particularidade no versículo 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 e 2. 5 e 2. Na Bíblia eles têm um significado fantástico. É o número fantástico. da perfeição, pastor? Não, presta atenção. 5 e 2. 5 é mais o 2. número... Não, aí não é 5 mais 2. 5 e 2. Não é 5 mais 2. É 5 e 2. 5 é o número da graça de Deus. E 2 é o número da escolha. É o número da escolha. Então vocês têm uma escolha, e é única. É confiar na graça de Deus. 5 pães e 2 peixes. Pães está ligado à palavra de Deus.
peixe, tá ligado à alma. Então, o mais importante aí, com que as almas primeiro sejam alimentadas. Ainda que a necessidade aqui real, urgente, era a necessidade de comida, necessidade da provisão material, mas aí Jesus, né, traz esse símbolo, né? O que eles tinham disponíveis? 5 pães e 2 peixes. Não tem 5, a graça de Deus. 2, uma escolha. Então, uma escolha tinha que ser feita. E essa escolha era crer na provisão. Porque Deus ele vai fazer um milagre na base daquilo que eu e você temos. O que nós temos para Deus usar para fazer o milagre? O que Moisés tinha? O que Moisés tinha na sua mão? Uma vara. E vamos parar para pensar. Não foi aquela vara que Deus usou tanto para fazer os milagres ali no Egito? Era uma vara. Tinha significado humano nenhum. Mas para Deus era tudo. Então, irmãos, Deus vai usar o que você tem. O que você tem, pode ter certeza. Ele vai usar para fazer um milagre, para fazer uma festa, para trazer a provisão. E Deus vai ser glorificado. Eu já estou desenvolvendo o sermão. Já E estou os outros desenvolvendo o números? sermão. E os outros números, pastor? Como é que é? Ei, é muita coisa. Vou melhorar teu presente. Calma, vou melhorar teu presente. Eita, Agora eu fiquei curioso. esse homem agora está profetizando o meu presente para Sebastião Gabriel. Ei, rapaz, aí. Lucas, ora por esse homem, porque esse homem está com espírito de profecia hoje, e forte. Vamos lá, vamos fazer a conclusão? Vamos fazer a conclusão? Aqui é fácil. Se você não pegar bem essa conclusão agora, eu me demito. Conclusão, já que Jesus é o centro desse sermão e desse texto, então tudo tem que estar ligado com Jesus. No sermão anterior foi Zaqueu, agora é Jesus. Então Jesus é o centro desta conclusão. Vamos lá. Conclusão 1, ligado à visão do dispenseiro. Leiam com atenção o esboço já montado. Aí vocês já vão entender direitinho como é que vai ser a primeira frase que está ligado ao tópico 1, a visão do dispenseiro. A onisciência de Jesus. Vamos ficar o mais ligado possível com a frase do tópico 1. A frase do tópico 1, a visão do dispenseiro. Sem dúvida, Jesus tinha onisciência. Aquele que tudo vê. Perfeito. Jesus, aquele que tudo vê. Vamos melhorar um pouquinho, então. Cristo, vírgula, o conhecedor das nossas necessidades. Cristo, vírgula, o conhecedor das nossas necessidades. Não podemos deixar Cristo para trás, porque ele é o centro de cada parte desse sermão. Tópico 2, a compaixão do dispenseiro. Então, vamos ter que mencionar Jesus. Então, a conclusão 2 seria o quê? Ninguém está conseguindo pegar. Cristo, vírgula, o compassivo e solidário às almas. Às craseado, tá? Cristo, vírgula, o compassivo e solidário às almas. Cristo não teve compaixão? Cristo não teve solidariedade às necessidades daquelas vidas? Então está ligado à compaixão do dispenseiro. Tá? Tá ligado à compaixão do dispenseiro. E número 3, a provisão do dispenseiro. Sim, diga. Pode só repetir o finalzinho desse 2, por favor? Desde o princípio, se alguém se perdeu, tá? Conclusão 1, Cristo, vírgula, o conhecedor das nossas necessidades. Conclusão 2, Cristo, vírgula, compassivo e solidário às almas. As, aí é craseado, tem a crase, não é um artigo definido as, é craseado, as almas.
O tópico 3, a provisão do dispenseiro, que está ligado ao verso 37, é a conclusão 3. Seria Cristo, vírgula, o que mais? O provedor infalível. Cristo, provedor infalível, excelente. O provedor infalível ou o provedor de todas as necessidades. Podemos usar aí dois, o provedor infalível ou o provedor de todas as necessidades. Excelente, irmã. Irmã Sabrina já é pregadora por excelência, né? Esposa de um pastor que prega uma barbaridade, então é até suspeito. Se a irmã Sabrina não dá a bola no gol, o negócio não tá legal, né? Se você quiser convidar dois pregadores. Você vai aprendendo por isso, formando pressão. A sua modéstia que lhe leva a dizer essas palavras. Se vocês querem dois pregadores assim, para arrombar mesmo, para a casa, ó. Pastor Anderson está ali e a sua esposa, a irmã Sabrina, ali de Porto São Luís. Convide eles, vocês não vão se arrepender, não. São pregadores de fogo e tem mensagem. Vamos lá, então. Cristo provedor de todas as necessidades ou Cristo provedor infalível? Ok? Faltam 2, 3 minutos para terminarmos a aula. Vamos então dar... Sim, por favor. Só uma dúvida. É porque nesse texto em si, não foi falado o título. Não tem necessidade? Ou foi falado eu perdi? Agora eu gostei da sua abordagem. Só a irmã Gleice Kelly que se deu conta. Eu fiz de propósito, deixei passado. Batido, não. Mas não é o tema? O título não é o tema? Mas peraí, gente, eu fiz isso de propósito, eu estou percebendo. Ó. Ninguém está percebendo, vou passar batido. Vamos ver se alguém. O título não é o tema? Não. O título tem que ter a semelhança com o tema, mas ele tem que ter ligação direta com o texto. Com o texto. Parabéns, irmã Grace Kelly. Vou lhe dar um pontinho. Vou lhe dar mais 25. Pronto. A senhora dorme hoje mais contente. Foi a única que percebeu a situação que eu fiz de propósito. De propósito. Vou fazer isso propositalmente. Vamos ver se alguém está ligado. Só ela estava ligada. O resto deixou passar batido. Que eu não falei antes, que eu pensei, talvez eu deixei passar despercebido, porque ninguém mais falou. Não, mas para quem me conhece um pouquinho, eu trabalho com estratégias, eu trabalho com táticas educacionais, e essa é uma delas, que é a omissão proposital, para provocar a observação do aluno. E funcionou, só um aluno observou isso. Posso estar enganado. De repente, outros observaram, mas não quiseram se manifestar. Mas aí o título, Cristo, o único e maior mordomo. Título, Cristo, o único e maior mordomo. Porque a palavra mordomo está ligada com a palavra mordomia e está ligada com dispenseiro. Então o título, Cristo, vírgula, o único e maior mordomo. Deixa eu usar só 5 minutinhos mais, só 5 minutinhos e aí a gente já fecha. Vamos dar aqui as bases do próximo sermão textual. Baseado em Marcos capítulo 5, versos 24 a 29. Vamos lá? Para facilitar a vida de vocês, né? Já que nós terminamos aqui um sermão textual baseado em Marcos 6, agora vamos voltar um capítulo para trás. Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículos 24 a 29. Só vou usar até 10 e 5. São 10 e 1 agora, então eu já vou dar a base. Marcos capítulo 5, versículos 24 ao 29, está escrito: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Versículo 27.
ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Versículo 28, porque dizia: se tu somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29, logo se Elias secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Irmãos, esse texto tem uma riqueza, você não tem ideia da riqueza que tem esse texto. E riqueza, que riqueza! E você pode, deve explorar ao máximo. Deixa eu dar um tema, só a título de referência: a vitória da fé. A vitória da fé. Aí vocês vão ter que trabalhar com o título, introdução e os 3 tópicos e a conclusão. Se alguém já quiser trabalhar com esse sermão durante a semana, pode fazê-lo, tranquilamente. Deixa eu aqui colocar algo que eu acabei esquecendo. Leitura da semana. Eu peço, por favor, que você leia da página 18 a 32, que aí vai envolver na apostila a aula 3 e a aula 4. Estão percebendo que a gente não está lendo a apostila, mas é importante que você tenha a visão da teoria, né, da montagem dos sermões. E para tal, eu peço que você faça a leitura das páginas 18 à página 32. É o trabalhinho de casa. Leitura da página 18 à página 32, certo? E, consequentemente, eu já estou dando as bases do próximo sermão textual. É o sermão textual número 3, cujo tema, a vitória da fé. Já estou dando o tema, que está em consonância ou em sintonia com o texto. Marcos, capítulo 5, verso 24 a 29. Aí vocês vão ter que explorar, tirar o suprassumo desses versículos. São 5 versículos que falam demais, para que então a gente trabalhe com a elaboração do título, da introdução e, consequentemente, dos tópicos. Deixa eu usar 2 minutos, para a gente já fecha a aula. Eu postei lá no grupo, se você olhar com atenção, não sei se alguém já olhou com atenção, deixa eu dar exatamente, eu fiz uma postagem na quarta-feira passada, da semana passada, não foi ontem, na quarta-feira da semana passada, tá aqui, ó, vai lá no grupo, os 2 melhores comentários bíblicos disponíveis em língua portuguesa. Eles são chamados Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Versículo por versículo, são em 2 volumes. Um volume dedicado ao Antigo Testamento e outro dedicado ao Novo Testamento. O que eu estou colocando aqui para vocês não é uma obrigatoriedade, mas se torna uma necessidade para quem tiver interesse em melhorar o seu conhecimento bíblico e até mesmo para ajudar você a fazer estudos bíblicos, interpretar corretamente a Bíblia e até pregar a palavra de Deus. São comentários importantíssimos, são os melhores que eu já vi em língua portuguesa. Tem eles disponíveis também em inglês. Só que tudo que é bom, vocês sabem, é um pouquinho mais pesado no preço, no bolso, pesa no bolso. No Amazon, está lá no grupo. O volume do Novo Testamento está custando $50,79. E o do novo, do novo 50,79 e do antigo 54,87. Capa dura. Excelente. Eu tenho inglês. Em inglês, você pode não acreditar, é 40% mais barato. E em inglês, os 2 volumes não alcançam nem $60, 59 minutos quebrados. Yes. Em inglês, quem tem boa facilidade na leitura do inglês, tá aí. Eu já deixo a dica. Ele é bem mais barato. Agora, você não é obrigado, claro, a ter uma boa leitura no inglês. Se você não tem uma boa leitura em inglês e, sobretudo, livros teológicos, aí você, querendo, sim, pode lançar mão dos 2 volumes em língua portuguesa que não chegam nem a $115, porque o envio é grátis pelo Amazon. Mas isso não é uma obrigação, e não entenda isso como uma obrigatoriedade. Mas quem puder e se interessar, fantástico. Tudo que nós estamos falando sobre o sermão textual, né, a gente está trabalhando até em parte com o que está dentro dos comentários
que este que eu estou falando para vocês, né? Que é o comentário histórico-cultural da Bíblia. Excelente. Tem muitos comentários por aí de boa qualidade, mas os precinhos são bem salgados e são em 4, 5, 6, 10, 20 volumes. Mas se você quer apenas 2 volumes e de uma excelente qualidade, recomendo. Mas entenda, não é uma obrigação, mas quem puder adquirir não vai se arrepender. Vai ter um manancial maravilhoso de informação que vai mostrar, então, o pano de fundo histórico e o pano de fundo cultural. Tá bom, gente? Vai lá no grupo, na postagem que eu fiz na quarta-feira. Se alguém se interessar, amém. Se alguém não se interessar, porque não é uma obrigação. Mas quem comprar não vai se arrepender de jeito maneira. Irmãos, muito obrigado. Terminamos aqui por hoje a nossa aula. Obrigado, família Ramalho, pelo esforço em ter estado aqui. Irmão Ailson, Deus abençoe. Família Grijó, Gil e Rubiane. Fantástico essa sociedade aí, tá? Funcionando no poder e não são. Obrigado, irmão Wallison, irmão Joel Vanderleia, parabéns pela sua casa bonita. Eu acredito que novembro, né? Minha esposa aqui entrou rapidamente, né? E ela já sabia da sua mudança, né? Ela ouviu falando, né? Ela falou baixinho, novembro. Então vamos estudar com a possibilidade de novembro. Porque É meu aniversário de casamento. Ó, benção de Deus, novembro. Vamos combinar para novembro, mas eu vou conversar com a senhora depois em off, com 2 meses antes. Manglesse Kelly, obrigado. Acredito que eu vou conhecer a senhora pessoalmente. Nesse final de semana, Lucas, pessoal de Nagataki, vou estar aí com vocês. Sexta, sábado e domingo, para a glória de Jesus. Vou dar um abraço no irmão Joel, no Wallison. Meu Deus, irmão Ailson. Na verdade, a gente já se conhece pessoalmente. É porque a minha memória não é tão boa como a sua, é por isso. Não é porque o senhor veio, eu lembro que o meu irmão falou, ele é meu professor de teologia e tal, que na ocasião ainda falei assim, eu também quero fazer um curso, mas na época eu não podia, então foi quando ele começou o curso. Então eu vou me lembrar da senhora, com certeza. Lucas, estamos ligados aí nesse final de semana. Sebastião Gabriel, estamos ligados. Irmão Fernando, prazer grande em rever sua pessoa. Irmão Jonathan, irmã Beth. Só não veio hoje o irmão Zaqueu e o evangelista Alexandre, que teve uma emergência ministerial, ele já avisou, tá? Não pôde estar hoje, mas o pessoal de Nagataki, estaremos aí, estejam orando para esse seminário de escatologia. Deus vai bradar poderosamente e o nome dele vai ser glorificado. Vamos pedir ao nosso irmão Lucas, vai abrir aí o áudio. Lucas agora, o médico, doutor Lucas, vai bradar aí uma oração poderosa, né? Nessa oração, que ele inclua a minha pessoa, porque eu necessito muito das vossas orações para que Deus me ajude, né, a transmitir a sua palavra neste final de semana ali na congregação da Filadélfia de Nagataki, né? Deus vai bradar poderosamente, assim estamos acreditando, né? E peço que vocês estejam orando, né? Porque é um seminário de escatologia, muita responsabilidade estar ali ensinando a palavra de Deus. Já temos ministrado seminários dessa natureza, estivemos ali em New Jersey, já estivemos em Port St. Lucie, né, na igreja do pastor Anderson, e Deus tem nos aberto portas e queremos que ele continue sendo glorificado. Irmão Lucas, abrindo o seu áudio e nos despedindo com a palavra de oração. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, te damos graças, ó Deus, por mais essa aula que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Graças te de damos, estar Deus. aprendendo, ó Pai querido, Pai amado, da Tua palavra, Senhor. Que o que a gente aprendemos aqui hoje, ó Deus, que seja guardada no nosso coração, ó Pai querido, para que a gente possamos colocar em prática, ó Deus, tudo que nós aprendemos. Grandioso Deus e eterno Pai, coloco diante do Senhor cada vida, ó Pai querido, que está voltada para aprender a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor poderosamente, ó Deus. Em nome que o de Senhor Jesus. venha estar, ó Pai querido, usando ele cada dia mais, com excelência, Para Senhor tua Jesus. glória, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso seminário, ó Deus, que venha ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, nos dê, ó Pai querido, uma noite abençoada, ó Pai. Que o Senhor venha estar, ó Pai querido, Pai amado, abençoando o nosso resto de semana, ó Pai querido. Que o Senhor venha estar, ó Pai querido, Pai amado, sendo o nosso sustento, a nossa provisão. Que o Senhor possa estar livrando nós de todo mal. Glória é o que a nós Deus. te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa oração tocou o coração de Jesus assim, ó. Pum. Gente, nosso lema para terminar: seriedade. Seriedade.
Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão no coração de vocês, povo de Nagataki. Vejo vocês na sexta-feira, se Deus quiser, e os demais na terça, próxima, dia 16, permitindo Deus. Muito obrigado, bom descanso, excelente terça, excelente semana. A paz do Senhor. Vejo vocês ou na sexta ou na terça que vem, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Ok.